Segundo a lenda, Narciso era um belo rapaz que despertava a atenção de todos na Grécia Antiga. Um dia, um oráculo lhe disse que teria uma vida bem longa, desde que não contemplasse a sua beleza. Mas de nada adiantou. Narciso, apaixonado pela própria imagem, definhou à beira do lago. Hoje, nós vamos falar do show do eu, o narcisismo da era digital. E quem está aqui para falar sobre esse assunto com a gente é a escritora e professora Paula Sibília. Bem-vinda, Paula. Não me verá. Vamos falar desta espetacularização de nós mesmos. Vamos. Que estamos vivendo já há algum tempo, né? Já há algum tempo, mas nem tanto, né? Algumas décadas foi se configurando e se acentuou muito no século XXI, né? Com a ajuda das tecnologias digitais, né? Mas não causadas pelas tecnologias, mas as redes sociais, os celulares com câmera e conectados às redes. Essas mídias deram o meio da gente... Tudo isso potencializou, né? Mas e acentuou o fenômeno. O espectador entender o que é o show do eu. Então, o show do eu é o nome que eu escolhi para chamar esse fenômeno quando comecei a pesquisar, né? Meio intrigada, porque me perguntei por que isso estava acontecendo, né? Porque a intimidade, aquilo que antes chamava intimidade, que deveria estar no espaço privado, né? Começou a se tornar um espetáculo. Transbordou, né? Com reality shows, com as fofocas, e as redes sociais transformaram isso, naturalizaram esse gesto, né? E o democratizaram, né? Todo mundo agora faz isso. E aí tem dois componentes, show e eu, né? Eu, porque há uma centralidade do eu, né? Assim, se a gente pensa nas selfies, por exemplo, fotos de si, autorretratos, que proliferam enormemente agora, né? É o tipo de imagem que mais se faz, né? Que mais circula. E se fala de si, né? O que eu gosto, o que eu quero, o que eu gostaria. A opinião de todos importa, a vida de todo mundo importa. A minha, né? E que todos saibam, e que os outros curtam, né? Procurar isso. Então, o eu está muito presente aí na forma inflacionada até, né? Assim, não precisa ser um eu destacado como antes, né? Assim, só alguns se destacam e têm direito a mostrar no espaço público e os outros estão curiosos sobre eles. Esse eu, qualquer um, né? Pode e deve se mostrar, contar e tal, falar. Então, é uma espécie de festival do eu. E se não fizer, tá errado, né? Quando você fala, eu não tenho Facebook, como assim, né? Sim, deveria, ou algum problema, ou então como todo mundo está fazendo, eu também vou fazer, eu também sou importante, eu também mereço. Também, né? Há um eu ali especial, né? Em destaque. E show porque há uma espetacularização desse eu, né? Tem que se mostrar. Os outros têm que ver, isso é importante. Não é só esse eu se manifestar, mas tem que ter público. Né? Show significa isso, performance, né? Espetáculo. Eu me mostro, mas não basta com isso. O outro tem que dizer, eu te vi. E você está bonita, você é legal, você é bacana. Adorei. Esperta, adorei. Então, se você vê, a maioria dos comentários, né, e das repercussões nas redes sociais são desse tipo. Você existe, curti, gostei, quantidade de visualizações, quantidade de repercussões. Né? A ideia de show também traz essa coisa de ser meio ficção, de ser algo selecionado. Tem uma curadoria por trás do que você vende aos outros. Sim. Então, eu diria que é mais complexo do que ficção. Há algo disso, curadoria, eu gosto mais dessa expressão, porque há todo um trabalho de você se mostrar da melhor maneira possível, né? Não exatamente mentira, né? É mais complicado do que isso, porque você vai se mostrando da forma que você acha que vai ter uma melhor repercussão, né? Então, faz uma espécie de performance ou de curadoria, especulando com o efeito que isso vai conseguir no outro. Você sabe que outro dia eu li uma pesquisa que eu achei muito interessante. Perguntaram a algumas pessoas, num grupo, né, enfim, se eles gostavam ou não de ver a foto dos amigos viajando. E a pesquisa dizia que 80% das pessoas respondiam que não gostam de ver a foto do outro viajando. Mas provavelmente essas pessoas postam as fotos de si mesmo, viajando, né? Eu quero que os outros vejam a minha foto. Mas você não gosta de ver a dos outros. Mas faz parte da negociação, né? Ou seja, será que é muita gente dizendo e mostrando e pouca gente absorvendo? Assim, eu tenho um pouco essa sensação. Toda vez que eu entro, eu percebo que todo mundo quer dizer muito, quer se mostrar muito, mas poucos querem ver o outro. Pois é. Eu acho que é uma dinâmica da nossa sociedade. Não é, nas redes sociais a gente vê isso de uma forma muito, muito clara, mas não é apenas nas redes sociais, né? Há
uma série de transformações na nossa sociedade moderna, ocidental, né, que vem se transformando nas últimas décadas. Como eu disse antes, não é algo recente, né? Assim, agora está bem claro, mas é algo que vem acontecendo e que tem a ver com esta importância da imagem, né? A imagem é cada vez mais importante, a imagem de si, o que você projeta e que os outros podem ver, é fundamental para você se definir como alguém valioso na sociedade. Então, fomos aprendendo, né, a nos construir na visibilidade. Então, desenvolvendo estratégias, né, habilidades para produzir efeitos positivos no olhar do outro. Mas essa necessidade de aprovação do outro, essa necessidade do curtir, do comentar, do adorei, é algo novo do século XXI ou, na verdade, o ser humano é assim? Não, então, o ser humano é assim no sentido de que precisamos dos outros para viver e nos construímos com os outros, somos seres sociais e tal. Então, isso é universal, com certeza, antropologicamente é assim. No entanto, há diferenças históricas, né, no valor que se dá a certas, quantitativamente e também qualitativamente. Então, o que eu identifiquei nesse livro e nas minhas pesquisas em geral é que nas últimas décadas, essa transformação que me interessa, né, que vem ocorrendo na nossa sociedade, enfatiza cada vez mais o que se vê, né? O que nós temos, o que podemos mostrar voluntariamente, mas também o que involuntariamente deixamos escapulir e os outros enxergam de nós, que é um problema também, né? É um risco, porque essa curadoria não temos controle total dela. Temos a nossa visão parcial dela. Pois é, a gente tenta, então controla, tenta fazer uma curadoria o mais bonitinha possível, mas também tem o risco de bullying, né? A gente pode errar nisso aí, ou então outros podem publicar imagens de nós que não são muito favoráveis. Pode vazar vídeos e etc. Então, isso eu acho que é algo que a gente poderia dizer que é novo, que é típico da nossa sociedade. Uma transformação que prioriza o que se vê para julgar o outro, né? Então, como nós sabemos que isso está acontecendo, né? Nós sabemos porque vivemos nessa sociedade, então vemos como os valores da nossa sociedade passam por aí, estamos sendo julgados pelo que mostramos, pelo que se vê, pelo que fazemos, não só pela imagem corporal, mas também por nossos gestos, nossos comportamentos, tudo que os outros podem ver. E não é por acaso que desenvolvemos vitrines para mostrar o que somos, o que gostamos, o que queremos, o que fazemos, e para que os outros nos enxerguem o tempo todo e nos julguem, né? Isso é novo, né? Isso me parece que é algo que realmente tem a ver com a nossa sociedade. Se a gente pensa o que acontecia algumas décadas atrás, ou então no século XIX e XX, nossa mesma sociedade ocidental, moderna, inclusive capitalista e tudo, mas algum tempo atrás, os valores eram outros, né? E não era prioritariamente a imagem o que definia o que cada um era. As pessoas se julgavam também em função de outras características. Por exemplo, aquela crença na beleza interior, né? Ou então na ideia de que as aparências enganam, que o que importa é o essencial que é invisível aos olhos. Todas essas crenças e esses valores já não são mais os nossos, né? Isso já tem algum tempo que está se transformando. E há uma preeminência cada vez maior da imagem. Então, a gente julga os outros... Pela imagem. Pela imagem, pelo que vemos, né? Pelo que vemos dos outros. A gente foi conversar com outros pesquisadores para falar desse assunto, sobre como o avanço da tecnologia transforma a nossa imagem. Será que nós ficamos mais narcísicos? Ficamos menos verdadeiros? Vamos ver. Todas as culturas são narcísicas. A gente entende que o narcisismo é o nosso sistema básico de reconhecimento. O que me parece acontecer a partir da entrada dessa nova experiência de mundo, que é o mundo digital, é justamente uma transformação do narcisismo ou da forma relacional, da nossa gramática de reconhecimento, e que é inusitadamente assim datável. Não tem 20 anos, não tem 15 anos, em que a gente tem uma geração inteira que cresce a partir de uma nova gramática de reconhecimento narcísico. Isso coloca um primeiro problema, que é assim, do descompasso entre o narcisismo dos pais e o narcisismo dos filhos. É que, na verdade, a gente não conversava com essas pessoas. Entendeu? É que, na verdade, a gente não era exposto as opiniões a respeito de política, de sociedade, das questões do cotidiano, entendeu? O menino é
preso roubando uma bicicleta, aí, ou como aconteceu alguns anos atrás no Rio de Janeiro, amanhece algemado a um poste como se fosse um escravo, ou então, como aconteceu recentemente em São Paulo, aparece com a testa cruelmente tatuada, esse tipo de coisa. Aí você percebe que o seu Carvalho do 201 era fascista, entendeu? Ele sempre foi. Você só não tinha acesso à opinião dele. Impressionante, né? E é curioso porque, pensando nesses comentários do Pedro Doria e do Christian, a gente faz uma seleção do que mostra, né? E, como o Pedro disse, a gente se revela nessa medida, né? Pessoas com quem você não tem tanto contato, achava que conhecia, você só conhece na medida em que você vê a postura dela em relação a outras situações. Mas, ao mesmo tempo, como é que funciona isso que as pessoas escondem? O que elas escondem, será que elas são mais o que elas escondem e não postam? Ou elas são um híbrido das duas coisas? O que elas postam e ficcionalizam e também o que elas guardam, né? Eu acho que estamos cada vez mais expostos, cada vez menos o que escondemos, né? É difícil esconder alguma coisa, né? A gente vê que tem, inclusive, uma série de polêmicas com relação a isso, né? O que antes se considerava privado, conversas privadas, né? Que são gravadas e passadas na internet, na televisão, na mídia. Todo um espaço, todo um refúgio na privacidade que hoje está ameaçado por diversos motivos, né? E de diversas formas, não só por esse gesto voluntário, né? Esse estímulo a se mostrar, mas também porque tem gente olhando o tempo todo e monitorando, né? Há um controle assim de tudo, então é muito difícil esconder alguma coisa, pelo menos nesses dois sentidos, porque a gente tende a mostrar quase tudo e também porque tem gente querendo ver, né? E tem dispositivos que permitem isso, filtrar e monitorar. Então, há uma fragilidade no modo de ser contemporâneo. Ambíguo, né? Parece seguro. Parece o show do eu, assim, um eu triunfante, mas é um eu que está muito sozinho e que precisa do outro para ter uma base, uma solidez, né, da qual carece, que não tem. Então, esse narcisismo, às vezes a gente tende a pensar que é só um eu triunfante, mas é um eu complicado, um eu muito vulnerável. E daí também essa fragilidade que acontece quando dislike, não? Quando, de repente... Quando a repercussão de alguma coisa é ruim. Isso, ruim. Ele pensava que uma selfie ou algum relato ou alguma situação ia ser bem aceita, ia ganhar muitos likes, e acontece o contrário, é uma performance negativa, e aí temos o bullying, né? Que o bullying também é um fenômeno bem contemporâneo, né? A ideia de que essa pessoa, de repente, já não existe ou então não vale nada. E também, né? Ela se resume àquilo que ela fez, né? Ou Isso, exatamente. Então, e não tem muito de onde se amarrar, né? Porque se na visibilidade você ficou daquele jeito, né? Não gostei, não curti, então é muito difícil você depois ter ferramentas para lidar com isso, né? Porque está quase tudo exposto, né? Há um risco de exposição, essa exposição é um risco muito grande. Que a gente ainda está encontrando um equilíbrio. Vamos falar mais disso já, porque agora chegou a hora do nosso quadro Dando a Letra. Você tem um projeto legal que incentiva a literatura? Entre em contato com a nossa produção e manda o seu vídeo para a gente, que a gente vai ter prazer em mostrar aqui. A gente volta depois do intervalo. Até já! Eu sou Henrique de Bugalho e eu sou o criador do Vlog do Escritor, que é um canal no YouTube para falar de literatura, para falar de escrita e de outros assuntos de cultura e sociedade. Esse foi um espaço que eu criei para reunir os escritores, poder debater a profissão do escritor, a carreira de um escritor, quais são os desafios e quais são os aspectos que a pessoa pode desenvolver para se tornar um escritor melhor. Depois desse grupo surgiu uma oficina literária virtual que eu organizei com vários escritores, inclusive alguns deles foram publicados e até premiados. Posteriormente se tornou uma revista literária que ficou em circulação por quase 10 anos. Ainda existe o site dessa revista que chama Revista Samizdat, que é uma revista independente para publicar autores estreantes. Outra iniciativa foi o Blog do Escritor, com dicas de escrita, com debates sobre como escrever melhor, e também a Oficina Editora, que foi uma editora virtual, um selo virtual que eu criei para publicar esses escritores que eu conheço, para publicar a revista literária e para publicar meus próprios livros. Ou seja, tudo isso, todos esses empreendimentos, toda essa experiência que eu acumulei por mais de 10 anos, estudando a literatura, estudando a escrita, estudando o mercado editorial, serviu para poder criar esse canal no YouTube, um espaço para debates, um espaço para trocar ideias com as pessoas, e também para educar os escritores e formar leitores, tornando mais real o que é ser um escritor, tornando mais palpável, mais concreto.
Olá, o Trilha está de volta e o nosso assunto de hoje é o show do eu. Antes da gente continuar o papo com a Paula Sibilha, vamos às dicas literárias da jornalista Cátia Navarro. Que momentos são esses que estamos vivendo em que parece que os pronomes tu, ele, nós, vós, eles estão sendo substituídos pelo eu? O escritor premiado peruano Mário Vargas Llosa faz uma análise disso tudo em A Civilização do Espetáculo, uma radiografia do nosso tempo e da nossa cultura. Eu vou ler um trechinho para vocês. As pessoas abrem um jornal, vão ao cinema, ligam à TV ou compram um livro para se entreter. No sentido mais ligeiro da palavra, não para martirizar o cérebro com preocupações, problemas, dúvidas. Só para distrair-se, esquecer-se das coisas sérias, profundas, inquietantes e difíceis e entregar-se a um devaneio ligeiro. Ele continua fazendo várias outras análises e nos coloca diante de um espetáculo em que parece que nós somos os atores desse palco e que está apenas começando. Paula, você defende que as redes proporcionam não só uma coletivização, mas uma espécie de insularização do indivíduo. O que você quer dizer com isso? Eu diria que não são só redes, né? É nossa cultura, nosso momento histórico, esse mundo em que vivemos, que promove a individualidade, né? De uma forma bem exagerada. Então, há uma espécie de concentração em si, né? Assim, ideia, ênfase na autorrealização, no que eu realmente quero, no que eu gostaria de ser, e para além de outros valores, né? Que talvez em outros momentos foram prioritários, como valores transcendentes, como, por exemplo, a pátria, Deus, a família, o trabalho, etc. Então, há algo ali de uma tendência crescente, me parece, né? A enfatizar o eu. De egoísta. E, aí o egoísta vai meio carregada de valores só negativos. Eu não sei se é só isso. Não é só negativo, não? Não, então... me parece importante destacar isso, porque há uma série de movimentos históricos que levaram ao que somos agora, né? E entre esses movimentos... podemos ver várias conquistas, né? Várias lutas históricas, conquistas de minorias. Com relação às minorias, às liberdades individuais também, a possibilidade de escolher o que eu quero fazer para além do que a minha família decidiu, ou outras amarras como classe social, nacionalidade e tal. Há mais movimento, digamos assim, né? Permitido, pelo menos, em teoria. Então, a possibilidade de cada um se libertar um pouco mais do que no século XIX e XX. Podemos pensar o caso das mulheres, né, que me parece bem paradigmático. Não é que esteja tudo resolvido, né, mas comparando com um século atrás, né, assim, eu estou sendo entrevistada, por exemplo, eu escrevo livros e tal, então há todo isso, sou mulher latino-americana e tal, então há uma série de conquistas com relação às liberdades individuais, né, a possibilidade de estudar, né, sendo mulher e tal. Agora, então, por isso que eu diria que não é só negativo. Claro que reduzir ao só negativo, só positivo, limita a forma a tentativa de entender o que está acontecendo, né? São transformações mais complexas. Então, que levam, por um lado, a essa individualização crescente, né? Bom, o lado B é que vem acompanhado por uma série de valores de mercado também cada vez mais enfatizados, né, relacionados com o sucesso e o egoísmo que você falou, né? Assim, o outro sendo às vezes instrumentalizado, né? Para o que eu quero e colocando só no foco isso. Então, assim, há uma série de transformações complexas, complicadas, né? Que levaram a esta situação em que estamos, e as redes sociais foram inventadas também para poder dar vazão, né, a esse tipo de modos de ser, né? E aceleraram tudo isso. Modos de se relacionar consigo, com o mundo e com os outros, né? É uma ferramenta inventada para isso. Não então, é diferente de pensar que as redes sociais nos tornaram isto, né? A gente inventou nesse quadro isso. E por isso deram certo as redes sociais, porque por isso instrumentalizaram... foi tão eficaz, né? Por isso todo mundo, entre aspas, né, está nas redes sociais, se as utiliza cotidianamente e se naturalizaram, né? Se você pensar, o Facebook não tem nem 20 anos, né? Assim, as redes sociais se
se popularizaram muito rapidamente e a gente pensa agora que não poderíamos viver sem eles. Celulares inteligentes, que têm tela e contato conexão a redes constantemente. A gente se acostumou a viver com isso adosado, né? Nos últimos 5 anos, né? E se a gente se nos tirarem esse aparelhinho, a gente não saberia o que fazer. Perdido. Eu lembro de meu pai viajando, por exemplo, pelo Brasil, com mapas, com guias, vendo a estrada aí era vermelha porque a estrada era ruim, o guia, o mapa, né? Sim. Não se faz isso. Você tem um aplicativo agora que vai lá e te... Para praticamente tudo, né? A gente está totalmente dependente. Compatível, né? Nos compatibilizamos com esse dispositivo. E é interessante como cada vez parece acontecer mais rápido, né? Você estava me contando, achei bem curioso, que o Show do Eu, essa aqui é uma nova edição que foi lançada na Flip no ano passado. Sim. E a edição anterior era de... 2008. 2008. Então, de 2008 para essa, que é de 2016, você já teve que repensar. Sim, em 8 anos, realmente, quando tive a proposta, como estava esgotada a edição anterior e outra editora, Contraponto, que queria publicar a nova versão, eu falei assim, vou dar uma lida no texto para atualizar um pouquinho, né? Aí, eu pensando sobretudo nos dispositivos, né? Porque na época era Orkut, enfim, estava meio desatualizado. Aí eu fiquei surpresa que não eram só os dispositivos, que de todo modo vão mudando o tempo todo, né? E muito rapidamente. Não eram só os exemplos, né? Mas o fenômeno se intensificou enormemente, né? Assim, coisas que eu tinha que explicar, e que um pouco eu mesma meio escandalizada, como, bom, agora se mostra intimidade. Agora é tão natural e tão evidente, assim, se naturalizou, né, de uma forma tão acentuada, tão pronunciada, em pouquíssimo tempo, que alguns exemplos da edição anterior não só ficaram antiquados por causa dos dispositivos que mudaram, mas porque era mais inocente, muito ingênua, né, comparado com o que acontece agora. Né? Então, se intensificou muitíssimo o fenômeno. A gente foi conversar também com o Pedro, com o Christian, para saber o que eles acham desses conceitos de público e privado. Vamos ver. Eu acho que, no fim das contas, o que vai acontecer é que a privacidade vai ser redefinida. Isso é inevitável. E olha, isso sempre aconteceu na história da humanidade, tá? O que nós consideramos público e o que nós consideramos privado, isso são fronteiras que se mexem. Para dar um exemplo óbvio, o que nós entendemos como um banheiro dentro de casa é uma invenção da Inglaterra do século XIX. Quer dizer, é uma coisa bastante íntima, talvez, nós consideramos, um dos nossos momentos mais íntimos, e, no entanto, só está aí há 2 séculos. Privacidade sempre vai existir, por um motivo muito simples. Privacidade é a maneira como nós estabelecemos o nível de intimidade que nós temos com as pessoas. Ninguém consegue ser íntimo de 200, 300, 500, 1 milhão de pessoas. Você é íntimo sempre de um núcleo pequeno. O que você esconde, o que você guarda para si, aquilo que um grupo muito pequeno de pessoas vai saber, isso muda. E vai mudar. E já está mudando. Se você pega adolescentes, eles têm valores muito diferentes dos meus. Não são melhores, não são piores, são distintos. Agora, intimidade sempre vai existir. E, portanto, algum novo tipo de privacidade vai aparecer. Só não é aquela que a gente conhece. Nós temos uma história, nós temos uma maneira muito típica ou cultural específica de valorizar a imagem. Né? Isso tem que ver com o nosso passado cristão, católico, isso tem que ver com a maneira como se entende posição de classe, como se entende riqueza no Brasil. No Brasil, a gente já tem esse tipo de consumo, né? Consumo conspícuo, em que não basta apenas ter, é preciso exibir. Não basta possuir, é preciso fazer disso um signo social, muitas vezes um signo social de humilhação. Um signo social em que eu gozo por possuir, mas eu gozo também porque eu estou vendo no seu olhar inveja. Eu estou vendo no seu olhar que você queria ter o que eu tenho ou queria ser o que eu sou. Bom, então isso tem que ver com o nosso passado escravocrata, isso tem que ver com o nosso passado de diferenciação discriminatória de raças, isso tem que ver com o nosso passado de gêneros, isso tem que ver com todo um universo que define como é que você deve se apresentar publicamente e também na esfera privada com as suas imagens. Né? Isso trouxe um impacto que, por exemplo, justifica porque talvez o Brasil é um dos países que mais consomem WhatsApp, Facebook,
Instagram e outros dispositivos que apelam para uma linguagem icônica, né? Uma linguagem onde a imagem tem um alto valor de determinação da mensagem, muito grande. Então, Paula, como é que você enxerga essa nova privacidade Pois é. que estamos criando? Então, isso foi resumido no título do meu último livro, que está aqui, Redes ou Paredes, né? Que, na verdade, é uma pergunta, redes ou paredes? Né? Com a ideia de paredes, com a palavra paredes, eu sintetizo essa noção da diferença entre público e privado. Né? A parede, pensamos na parede da casa, né? Do lar burguês, no século XIX e XX, a casa privada, ou então outras instituições, como a escola, no caso, nesse livro eu examinei no caso da escola, a crise da escola, essa tensão entre as paredes e as redes. Né? Porque a parede diferencia o espaço e o tempo privado do espaço e o tempo público, né? Tipicamente, a privacidade do lar e o espaço das ruas, né? O de fora dos outros, espaço público. No espaço público você tinha que usar máscaras, né? Uma certa formalidade, então uma série de protocolos, coisas que muitas coisas você não podia fazer no espaço público, eram só relegadas ao espaço privado. Essa lógica das paredes não é que tenha acabado, evidentemente, né? Continuamos usando paredes, são muito úteis, inclusive às vezes reforçadas, né? Toda a ideia da blindagem dos bairros fechados, né? Tudo isso que condomínios, que tudo é bem contemporâneo, bem atual. Né? Mais do que do século XIX e XX, um monte de chaves e de segurança com câmeras, vigilância e tal. Então, as paredes continuam existindo, mas as redes, né? Que um exemplo deles são as redes sociais, a internet, mas não apenas, né? As redes estão atravessando as paredes. Né? Então, essas paredes ainda existem, mas a sua eficácia para separar radicalmente o espaço privado do espaço público diminuiu muito. Quero ver a versão daqui a 10 anos, como é que vai ser. Vamos ver, também quero. Bem, muito obrigado. Obrigada a você. Muito obrigado pela sua audiência. Espero vocês aqui na próxima semana com mais conversa e mais literatura. Obrigado e até lá. Trilha o caminho da literatura passa aqui na TV Brasil.